Livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Quem tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa carta é extremamente importante. O que estava acontecendo naquela igreja? Foi a pergunta do meu coração. O que era perigoso que estava assaltando a igreja de Pérgamo? Essa é a pergunta que você deve fazer quando você ler Jesus escrevendo a eles, dizendo e se revelando a eles como aquele que tem uma espada. Aquele que tem uma espada com 2 lâminas. E nesse instante, momento, eu quero levar você a pensar em algumas questões que a igreja de Pérgamo estava vivendo. Era o perigo de ficar entre a linha divisória da verdade e do engano. Era o perigo de ficar entre a linha divisória entre a doutrina de Cristo Jesus e as heresias que haviam dentro da igreja, no meio daquela sociedade. Então, querida igreja do Senhor Jesus, amados irmãos, queridos dessa casa, família de Alfenas, eu preciso dizer para você que essa mensagem, ela é para que você e eu venhamos a pensar sobre o mundo hostil ao qual nós estamos vivendo, sobre os perigos de estarmos neste mundo, e quão sedutor, e quão ele é encantador diante da sua hostilidade. E como nós podemos permanecer fiel a Jesus Cristo, mesmo estando neste mundo e não nos misturando com Ele. E aqui, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós encontramos algo que oprime a noiva. Isso se chama a grande meretriz. E é apontada como a grande meretriz, em vez da igreja se encantar com essa sedução da meretriz, o noivo aqui está escrevendo uma carta, dizendo para ela: presta atenção como você está vivendo. Praticamente o noivo está dizendo assim: arrepende disso. Nós vamos falar um pouco mais disso no final da ministração. A igreja precisa entender que ela é uma noiva do Cordeiro. Querida igreja, entenda isso. Você é uma noiva do Cordeiro. Você é noiva do Cordeiro. Você precisa aprender que o noivo, ele quer te receber de uma maneira irrepreensível. Uma maneira irrepreensível. E essa carta, ela é um alerta contra um grande perigo. A igreja, ela tem que tomar muito cuidado para não se misturar com o mundo. Essa é a nossa conversa de hoje.
a igreja, ela não pode se conformar com o engano doutrinário. Ela não pode se conformar, se prender ao pecado moral. Pérgamo é uma cidade, eu preciso tratar disso historicamente. Em todas as igrejas ao qual nós ministramos aqui, nós falamos um pouco mais da história, para que você e eu venhamos a compreender a situação daquela igreja. E eu quero te pedir, por favor, não disperse o seu olhar, não disperse o seu pensamento, mas olha, quando você perceber que está viajando aí, pensando em outras coisas, traga à memória o que Cristo Jesus fez e o quão importante é saber que nós somos a noiva do Cordeiro. Pérgamo é uma cidade com uma história bem interessante. Essa cidade, ela tem um passado significativo e muito glorioso. Historicamente, ela é a mais importante metrópole que houve da Mísia e foi chamada por Plínio a mais famosa cidade da Ásia, porque ela foi capital da Ásia por 400 anos. Depois disso, Éfeso se tornou a capital da Ásia. E quando Jesus está escrevendo essas cartas, neste momento, Pérgamo já não era mais a capital da Ásia. Sua fama, ela explodiu depois da morte de Alexandre o Grande. O nome Pérgamo cresceu, desenvolveu. E o último rei de Pérgamo, segundo a história da cidade de Pérgamo, o rei Átalo III, ele faz um testamento e deixa esta cidade nas mãos do Império Romano, e essa cidade se torna possuída pelo Império Romano e dominada pelo monopólio romano. Conforme as outras igrejas, as outras cidades, nós vimos, elas foram dominadas pelo Império Romano. E era um grande centro cultural. Pensa numa das segundas maiores bibliotecas do tempo antigo, tinha em Pérgamo. E, naquele período, quem estava imperando Pérgamo desejou que a biblioteca se tornasse maior. E, dentro da biblioteca, tinha mais de 200.000 livros em pergaminhos. Eles também tinham... As pessoas que serviam dentro da biblioteca, elas começaram a aprender a utilizar o couro para a escrita. Então, aquela cidade se tornou referência em pergaminhos, porque eram melhores do que os papiros, ao qual havia ainda algumas coisas sendo escritas. Então, essa cidade se tornou uma cidade ao qual tinha os melhores pergaminhos para se usar, em que eles conseguiam trabalhar e deixar o couro do animal bem lisinho, ao ponto de ser usado para escrever. Foi um centro grande, cultural, com muito conhecimento, muito livro. Pérgamo, foi daí que surgiu o nome Pérgamo, viu? Por causa do nome Pergaminhos. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero continuar a história para que você venha entender lá na frente o porquê que Jesus escreve daquela maneira a cidade de Pérgamo. E também havia ali um ambiente de muita adoração ao paganismo. A religiosidade era muito grande naquele ambiente. Havia ali uma Acrópole, que era uma cidade alta, e nessa cidade alta ficava o templo a Zeus, um templo gigantesco, ao qual as pessoas iam buscar, né, da revelação daquela entidade, daquela modo de adoração. Um templo conhecido no tempo antigo como uma das 7 maravilhas daquele tempo antigo. Muitos deuses haviam em Pérgamo, variados deuses haviam em Pérgamo. E havia muita fumaça
em todas as manhãs de Pérgamo, porque eles faziam muitos sacrifícios a deuses. E esses sacrifícios, eles subiam todas as manhãs numa fumaça. Pérgamo era um centro cultural chamado Centro da Cura. Lá havia um Deus da cura. Esse Deus da cura é o Deus Esculápio. Esse Deus Esculápio é chamado de Deus Serpente. Gente, para e pensa para você. O Deus da cura era chamado Deus Serpente. Foi daí que veio o símbolo da medicina. Não sei se você sabe, mas a medicina ela tem o símbolo de uma serpente. E foi desse momento que veio o símbolo da medicina. E havia ali também em Pérgamo uma faculdade de medicina, ao qual a ciência e a adoração aos deuses se misturavam, e tudo aquilo se tornava tudo muito místico. Pérgamo ficava a maior escola de medicina da época. Muitos sacerdotes cresciam dentro das escolas de medicina, porque Pérgamo se tornou referência em cura mística. E olha, toda a cura que acontecia naquele ambiente era devotada a esse Deus da cura chamado Deus Esculápio. Aqui, Jesus, ele escreve a carta e diz que lá em Pérgamo existia o trono de Satanás. Aí você fala, nossa, o trono de Satanás estava em Pérgamo. Sim, Jesus está dizendo que o trono de Satanás não está em um templo edificado, não está naqueles que se dizem satanistas, mas está no sistema. Jesus está dizendo, Satanás tem um trono no sistema da cidade de Pérgamo. E é um sistema religioso, pagão, que leva as pessoas a queimar incenso a Zeus, que leva as pessoas a adorarem a serpente, achando que ela pode os curar. E um sistema que adora o imperador, dizendo que ele é Senhor. Porque quando César assume o trono em Roma, eles levantam em Pérgamo o templo da adoração do imperador, e uma vez ao ano, o povo de Pérgamo tinha que ir lá queimar incenso no templo de César, dizendo, César é nosso Senhor. E aí é a questão que está vivendo esta cidade. Esse espírito paganista, esse espírito de paganismo, atentava contra a Trindade. Como assim, pastora? Quando você para e pensa sobre isso, eu vou te explicar o porquê. No momento em que o povo de Pérgamo ia à Acrópole da cidade para adorar o supremo Deus chamado Zeus, Júpiter, como maior divindade, eles estavam conspirando contra o Deus Pai. Estava indo contra o Deus Pai. No momento em que as cidades corriam para Pérgamo para serem curadas pela serpente, com a expectativa de serem curadas pelo Deus serpente, pelo poder desse Deus, eles estavam atentando contra o poder do Espírito Santo. E no momento em que essa cidade rendia, ajoelhada diante do imperador, para dizer que ele é Senhor, estavam conspirando contra Jesus Cristo bendito, aquele que é o nosso Senhor. Então, querida igreja, aqui nós encontramos Pérgamo, uma cidade que está dominada no sistema dela, em um sistema totalmente satânico, indo contra a Trindade, indo contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Mas, quando nós pensamos nisso, eu quero lembrar a você que Cristo conhece as nossas obras, como ele diz a Éfeso, que
que Cristo também conhece as nossas tribulações, quando Ele fala à igreja de Esmirna. E Cristo também sabe que da pouca força que nós temos, como Ele diz para a igreja de Filadélfia. E Ele conhece cada uma das suas igrejas, mas também Ele está dizendo aqui, eu conheço também a tentação que está ocorrendo no meio da igreja. Cristo conhece de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Imaginem comigo a situação que essa igreja está vivendo dentro dessa cidade. Pensa comigo hoje, o que essa igreja está enfrentando nesta cidade. Eles estão enfrentando culto a deuses, eles estão enfrentando culto a Esculápio, eles estão enfrentando um imperador terrível, e aquela igreja, ela permanece ali fiel. É muito bonito ver que aquela igreja está permanecendo firme, professando exclusivamente que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Jesus Cristo sendo o centro do coração daquela igreja. Fiel, eles são à doutrina. É visível isso, porque quando ele chama a atenção da igreja, ele não está dizendo que todos ali estavam debaixo dessa doutrina, mas alguns deles estavam saindo da presença. Mas nesse Mipas, quando nós vamos ler como foi o mártir desse homem, foi construído um boi de bronze, e Antipas foi colocado lá dentro, e foi lançado no fogo ardente, até que aquele objeto ficasse totalmente vermelho. Antipas morre. Antipas morre sufocado, mas não nega Cristo Jesus, não nega a doutrina de Cristo Jesus, não nega em momento algum o cristianismo, ele queima. E como mártir do cristianismo, ele não negou a sua fé. Ele não negou o nome de Cristo Jesus. Então não são todos que estão vivendo no sistema mundano. Não são todos que estão vivendo daquela forma. Eu louvo a Deus porque nós não experimentamos uma perseguição desta maneira. Louvamos a Deus por isso, porque quem aqui já conheceu o Senhor Jesus jamais seria capaz de negá-lo. Quem conhece Jesus não o nega de maneira alguma. Nenhum ser humano que conhece o Senhor Jesus verdadeiramente não consegue negá-lo, porque sabe do poder que existe nele. Então eu louvo a Deus que esse tipo de perseguição não nos atingiu. Nós não fomos lançados em fogueiras. Só que agora a tática de Satanás muda, porque ele percebe que dentro da igreja existem pessoas que não negam Cristo de maneira nenhuma, e martirizá-los e colocá-los em martírio, sufocando, matando eles, não funciona. E a tática de Satanás, ela é mais sutil do que nunca. Jesus está nos alertando agora que a tática dele anda um pouquinho diferente. Ela anda de uma maneira diferente. Ele não consegue derrotar mais a igreja por prisão, por força, por perseguição, por morte ou por violência. Em vez de usar a perseguição, agora ele vai usar uma coisa chamada sedução. Então a igreja desses últimos tempos, ela está vivendo a sedução. Satanás é mais perigoso como serpente do que como um leão. Sabe quando você ouve assim, o diabo está ao derredor bramando como um leão, você percebe o perigo e você se alerta, e você fica esperto, aí você fala, opa, estou em batalha espiritual.
E aí você se posiciona e você começa a guerrear. Mas quando ele vem como serpente, ele vem com sutilezas. Então ele é mais perigoso como serpente do que como leão. Entenda isso. Satanás é mais perigoso na sua sedução do que na sua truculência, na sua arrogância, na sua força. Ele é pior na sua sutileza, na sua sedução. Vamos ler o verso 14, está escrito assim: Mas uma poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios a ídolos e se prostituíssem. Querida igreja, de repente, o povo aqui que não nega Jesus, que é fiel à palavra, eles se veem jogados diante de uma sutileza de Satanás. E eles que são capazes de resistir por sangue e resistir até a morte, eles são envolvidos a resistir, e não conseguem a resistir os ataques de heresias dentro da igreja, aos ataques de pecados dentro da igreja. Porque isso vai entrando sorrateiramente, devagar, como um intruso, como uma serpente venenosa, que a proposta de Satanás agora não era apostasia. Ele sabia que o povo não ia desviar da fé. Não vai, porque eles sabem quem Cristo Jesus é. Eles não negam Jesus de maneira nenhuma. Eles entendem a sã doutrina e eles vivem a sã doutrina e tentam viver de uma maneira preciosa. Então, aqui nesse momento, não era apostasia, mas sim era o ecumenismo. Vamos misturar tudo. Não tem problema a gente ser crente e fazer algumas coisas que os deuses pagãos permitem fazer. O problema dessa proposta chamada sutilezas da serpente é isso. Eles não iriam abandonar a fé. Não era para abandonar a fé, mas vamos caminhar juntinho com o pecado. Não tem problema. A gente caminha junto, Cristo e o pecado. As bênçãos de Deus e o pecado. A vida de crente com a vida do mundo. Uma igreja casada com o mundo. E alguns membros dessa igreja começaram a abrir guarda e ceder da sedução, do engano religioso. E olha, não foi todos os crentes. Não sei se você já passeou em muitas igrejas, mas somos todas iguais. Por mais que você encontre defeito nelas, todas elas têm pessoas fiéis e fiéis até a morte. E tem aqueles que, muitas das vezes, se envolvem a esse ecumenismo, a esse envolvimento com o mundo, e casa-se com o mundo, e passa a viver desse modo. Mas não é toda igreja, não é toda ela. Mudamos de igreja para igreja, porque justamente julgamos a igreja que estamos, achando que todos cometem o mesmo pecado. Mas aqui, nessa conversa que nós estamos tendo nessa noite, eu quero te abrir os olhos e dizer que você precisa ser capaz de morrer pela sua fé. Você seja capaz de não negar Cristo, mesmo que as sutilezas estejam no meio da igreja. O meu conselho é: encare essa doutrina chamada doutrina de Balaão com firmeza. Encare essa doutrina dos nicolaítas com destreza. Eu vou explicar para vocês cada uma dessas doutrinas. Doutrina de Balaão. O que é isso, pastora Débora? Doutrina de Balaão é uma forma doutrinária. Quando nós entramos no Antigo Testamento, no livro de Números,
capítulo 25, nós encontramos a história de um homem que contrata um profeta. Balaque contrata um profeta chamado Balaão. E olha, sinceramente, um falso profeta, porque se ele já se vende para poder profetizar, significa que ele não é um profeta de Deus. Porque profetas de Deus não cobram profecias. E este homem é contratado para sabe fazer o quê? Chegar diante do povo de Israel e amaldiçoá-los. Balaque falou assim: vai lá, eu vou te pagar um bom dinheiro e você vai profetizar no povo de Deus tudo quanto é tipo de maldição. Quando ele chega para profetizar contra o povo de Deus, a boca dele, por intermédio do Espírito de Deus, que o nosso Deus é providente, o nosso Deus é bom, ele é tomado pelas profecias de bênçãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, e ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. E aí, Balaque fica extremamente nervoso, irritado e fala assim: qual que é? Eu paguei você para amaldiçoar, você foi lá e abençoou. Ele falou assim: é impossível derrotar o povo de Israel. Dessa maneira não tem como. Não é com um grande exército que você, Balaque, vai destruir o povo de Israel. Mas eu vou te dar uma dica, vou te contar um segredinho. E aí é que entra a doutrina de Balaão. Porque ele fala assim, você pega as moças mais bonitas. Não é com um grande exército, mas com umas pequeninas meninas e rapazes belos e solta no meio do povo, para que eles venham a se misturar, para que eles venham a se envolver e se relacionar. A dica que eu dou para você, Balaque, é essa: que você misture eles, coloque os jovens no meio do arraial, espalha no meio do arraial, para que eles possam participar do mesmo modo de vida daqueles que não têm a presença do Senhor, do sistema mundano. Faça com que o povo se una, eles fiquem unidos, juntinhos, povo de Israel casando com os filhos e as filhas do mundo. E a partir daí eles começam a ser doutrinados, a adorar os deuses daqueles jovens que estão no meio do arraial, a idolatrar, praticando a adoração a deuses, comendo as comidas de ofertas que estão nas mesas dos ídolos, comendo comida de oferenda, para que eles possam se prostituir, e eles se prostituindo, caindo no pecado, o Deus deles deixe eles e eles fiquem cada vez mais fracos. Esse foi o recado de Balaão para este homem que o contratou, dizendo isso: quanto mais fraco eles ficarem, mais eles vão cair. Essa é a doutrina de Balaão. Assim foi o conselho dele. E assim fez Balaque. Isso aconteceu. Israel caiu. Israel caiu. O objetivo dessa doutrina era levar o povo de Deus à prostituição, à idolatria, a fim de enfraquecerem moralmente e espiritualmente. Uma doutrina terrível, se tornar uma igreja vulnerável. A igreja fica vulnerável quando ela é envolvida na doutrina de Balaão. Uma igreja só é forte quando ela é santa. Quem que santifica? Você mesmo? Se você tentar se santificar, você não consegue. Quem santifica o homem é o Espírito Santo, porque Ele é santo. O que nós precisamos fazer? Entregar nossas vidas a Jesus Cristo, todos os dias. A igreja, ela abre guarda, e o pecado, ele instala ali,
e a força espiritual dela é minada. Ela fica fraca. Não sei se você já se sentiu assim, fraco, por conta dos erros que você cometeu, por conta das falhas que você envolveu. E a outra, segunda doutrina, eu já falei aqui quando eu preguei sobre a igreja de Éfeso. E ela foi elogiada por Jesus porque ela não se envolvia com a doutrina dos nicolaítas, ao qual Jesus Cristo odeia, ao qual Jesus Cristo não gosta. E essa doutrina é aquela doutrina que fala assim, pode pecar liberalmente. Sabe por quê? A graça te alcança. A graça te alcança. Quanto mais você pecar, mais agraciado você será. Aquele que está muito no pecado será muitamente abençoado. Cuidado com essa frase. Cuidado com as citações que vocês ouvem, porque a doutrina dos nicolaítas é essa, pecar deliberadamente. Quanto mais pecar, maior a chance da graça trabalhar em você. Mentira de Satanás. Engano de Satanás. A função de Deus não é ficar perdoando você o tempo todo. Pelo contrário, a graça nos alcançou, porque verdadeiramente Ele levou sobre si toda a acusação do pecado. E Ele diz a nós que perdoados estamos dos nossos pecados, mas que nós não venhamos a voltar neles. Vamos a voltar neles. Cuidado com a doutrina dos nicolaítas. Crente não tem que ser diferente, não é isso que a gente ouve? Nós ouvimos muitas vezes que crente não tem que ter a vida oposta ao mundo. O que é isso? Nós não podemos ir contra o mundo. Não tem problema a gente se misturar. Enganos, heresias sendo lançadas no meio do povo. Paulo diz em Romanos, capítulo 6, verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre Ele, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aleluia! Vocês não vivem para pecar. Sobre isso que Paulo está falando. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Essa era a grande perversão da verdade que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Em Pérgamo estava a presença de Satanás, como também o governo de Satanás, porque havia um trono sobre Pérgamo. E o fato de haver um trono significa que havia um governo. Satanás é um espírito. Satanás é um anjo caído. Satanás, ele é sagaz. Satanás é sedutor. Satanás é enganador, mentiroso, poderoso, assassino. Ele é cruel. E eu preciso falar com você sobre isso. O Senhor Jesus Cristo chamou Deus deste século assim, de enganador. Jesus Cristo diz que Satanás é o Deus desse século. O apóstolo Paulo disse que ele é o príncipe da potestade dos ares. Quando nós lemos isso, nós vemos que Satanás está trabalhando
um grande número de demônios. Nós vemos em Efésios capítulo 6, verso 12, dizendo que ele está trabalhando com um grande número de amiguinhos parceiros dele. E a intenção dele é destruir aqueles ao qual o Senhor salvou, aqueles ao qual Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Jesus está dizendo a Pérgamo, um lugar sombrio, uma cidade sombria, dizendo a eles que Satanás está lá, por isso que a luz não existe naquele ambiente. O lugar está tenebroso. Pérgamo está tenebrosa. Nós precisamos perceber isso. Satanás é a fonte de pecado. Satanás é a fonte de pecado, mas ele não é a única fonte de pecado. Entenda isso, porque nós temos uma natureza caída. A natureza caída, nós percebemos quando nós ouvimos falar que enganoso é o nosso coração, e isso é verdadeiro. Nós não podemos subestimar o poder da ação que existe na tentação. A tentação, ela está dentro de você, e você precisa entender isso. Você é tentado naquilo que você sente falta. E os seus olhos precisam ser abertos hoje, porque Satanás é a fonte de pecado, mas você é pecador. E o fato de você ser um pecador e seu coração te enganar, existem dentro de você tentações. Quando Jesus foi levado ao deserto a ser tentado por Satanás, ele estava há 40 dias sem comer. E ali, para ser tentado, ele estava como homem. Ele estava totalmente homem, 40 dias sem comer. E o que Satanás fala para ele? Transforme essa pedra em pão. E sabe o que Jesus responde? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo o seguinte: o meu Pai não disse para mim transformar a pedra em pão. Eu sei que eu estou com fome. A tentação estava dentro de Jesus. Então, querida igreja, a tentação está dentro de você. Se você repetidamente cai no mesmo pecado, é porque você ainda está sendo enganado pelo seu próprio coração. Ao não entender a voz de Deus, ao não ouvir a voz de Deus e ouvir somente a sua voz. Satanás, ele está trabalhando para cegar as pessoas, cegar o entendimento, e vem cegando o entendimento daqueles que são incrédulos, instiga os homens a pecar e viver insensatamente, sendo seduzidos pelo erro. Mas nós, Igreja do Senhor, estamos ouvindo hoje da parte de Jesus Cristo que nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ficar atentos. Vamos voltar um pouquinho lá no Apocalipse. No verso 12, está escrito assim: o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus se refere à espada de 2 gumes. Por que isso? Por que ele começa uma carta dizendo: eu sou a espada de 2 gumes? Ele está dizendo que ele é a espada. Aqui nós encontramos uma igreja confusa, uma igreja em cima do muro, uma igreja que não sabe que o centro, não sabe o que é certo, o que é errado, uma igreja que está dividida. E a espada, ela vem separando. A espada, ela vem dividindo o que é verdade do que é mentira, o que é engano e o que é verdadeiro. Para entender isso um pouco mais, para aquele povo, ele fala assim, Roma mata o povo à espada. Então, a espada é usada para a morte. Mas aqui, eu sou a espada. E eu não venho para a morte, mas eu venho para separar da morte. Por isso, ela é de 2 gumes. Ele está dizendo, eu sou a espada que veio separar da morte. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada, e a espada é ele mesmo. Isso é lindo. A espada de Roma, ela pode tirar a vida, mas a espada daquele que vem montado num cavalo branco,
ela é poderosa, ela é superior à de Roma, ela é aquela que está na mão do vencedor, ela está na mão daquele que venceu, é a espada da justiça condenatória. Igreja, essa espada aqui não é a espada do Evangelho, essa espada aqui é a espada do juízo de Deus, é a espada condenatória de Deus. A única arma que Jesus usará na sua segunda vinda é a espada. E essa espada é a que sai da boca dele. E essa espada é a espada que Jesus mata o anticristo. E é a espada que vence os adversários. Entenda isso. Jesus está se apresentando como aquele que é a espada de dois gumes. Aqueles que permanecerem no erro terão de enfrentar o juízo de Jesus Cristo. Quanto isso é sério. Quanto isso é sério. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Verso 16, para finalizarmos essa ministração. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Tem duas coisas acontecendo nesse versículo. Para a igreja, o que Jesus está falando? Arrepende. Em breve eu vou vir para vocês. Arrepende, porque em breve eu vou me apresentar para vocês. Arrepende, porque em breve eu virei até você, igreja. Eu virei até você. E Jesus aqui se apresenta desta maneira, dizendo que ele virá. Jesus diz que vem à igreja e manda com que nós venhamos a nos arrepender. Arrepender de todo o coração. Aos que estão vivendo no engano, no pecado, no erro doutrinário e da prática da imoralidade, Jesus Cristo diz: a eles eu virei com a minha justiça, com o meu juízo, com a espada da minha boca. Como precisamos falar sobre isso? Jesus está voltando. E Ele está vindo ao encontro dessa noiva sem mancha, sem mácula, imaculada, santa. E ela não pode estar casada com o mundo. O segredo, a carta de Pérgamo é essa. Por que a igreja precisa de arrependimento, então? Por que a igreja precisa, se não era todos que tinham se desviado? O problema da igreja de Pérgamo é que nem todos se desviavam, mas todos se conformaram. O problema é o conformismo. O problema da igreja de Pérgamo foi a tolerância com o erro. Tolerância com o erro. Jesus diz para a igreja: arrepende-te. Arrepende das vezes que você está falando mal do seu irmão. Arrepende-te do adultério que você comete com a sua esposa. Arrepende das horas que você passa envolvido nas doutrinas dos nicolaítas, em filmes pornográficos. Arrepende-te. Arrepende-te de você deixar a sua esposa dormir à noite sozinha e você estar distante dela, porque é confortável para você viver em casa separada. Arrepende-te. Arrepende-te. A palavra de Jesus Cristo hoje, a você, igreja de Jesus, é dizendo: vocês estão conformados com o pecado? Vocês estão conformados com o erro? Vão continuar no erro até quando? Vocês estão envolvidos à doutrina de Balaão, se misturando com os deuses pagãos desse século, adorando os símbolos, as imagens. Verso 17, para terminarmos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aleluias! O maná é o pão de Deus, o maná é o pão do céu. Aqueles que não se contaminarem com os banquetes do mundo, que não comerem os sacrifícios dos ídolos, aqueles que rejeitarem assentar-se à roda de escarnecedores, esses sim vão participar do banquete de Deus. Esses sim vão participar do banquete de Cristo Jesus e comer do maná escondido. E viver os benefícios do maná escondido sentado à mesa eternamente. Comer do pão verdadeiro, do pão vivo que desceu do céu. E esse, quem que é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quando ouvimos, dar-te-ei para pedra branca, alguns dizem, vai ficar lá na minha coroa. Não é isso. Nesse texto aqui, essa pedra branca, ela tem um significado muito interessante. No mundo antigo, quando os júris populares estavam julgando, uma seguinte causa, uma causa ali, quando ia dar sentença a um réu, os jurados voltavam-se a pedrinhas, e havia-se pedrinhas ali pretas e pedrinhas brancas. E essa pedrinha, quanto mais ela era votada, seria a sentença do réu. Aqui, Jesus está dizendo para nós, igreja, vocês não têm uma sentença de culpados. Porque se for preta, condenado está. Mas se for branca, absolvido está. E ele está dizendo, e você receberá de mim pedrinha branca. Absolvido, você não está condenado, você não está condenado à escuridão eterna, você não está condenado ao sofrimento eterno. Ele está dizendo que a maioria dos votos é a dele. Ele está dando à igreja uma pedra branca. Ele é o Deus do universo. Ele é aquele que morreu, ressuscitou e deu a nós a vida e vida em abundância. Quando Jesus diz, ao vencedor receberá uma pedrinha branca, está dizendo, numa cidade ao qual a condenação era a morte, eu estou dando a vitória daqueles que um dia foram condenados pelo mundo, mas estão recebendo a redenção da parte daquele que venceu a morte. Jesus está dizendo isso. Jesus diz, não tema aqueles que pedem seu corpo dizendo que você está morto. Mas eles não podem, até mesmo, eles podem até tentar te matar, mas ele não pode matar a tua alma. Jesus está dizendo, o vencedor receberá a absolução no tribunal de Deus. Não existe condenação naqueles que tiverem a pedrinha branca consigo. Esse é o significado da pedrinha branca. Mas ela também, outro significado. E o outro significado dela é que ela era uma senha de entrada. Quem tiver a pedrinha branca, entrará na grande cidade. Desfrutará da grande cidade. Jesus está dizendo, aqueles que rejeitarem os banquetes do mundo, entrarão numa festa verdadeira, que nunca vai ter fim, ou seja, as bodas do Cordeiro. E nesta pedrinha estará o nome, um novo nome. A pedrinha branca, ela é a absolvição, está absolvido. E é Jesus. A pedrinha branca é Jesus. E Jesus, ele nos absolveu. O maná escondido é Jesus. Jesus é o pão vivo. Nós sabemos disso. E este novo nome também
é Jesus. Entenda isso. Este novo nome também é Jesus. Quando nós chegarmos no céu, vamos ter o conhecimento pleno de quem Ele é. Conhecimento pleno. Porque hoje nós temos conhecimento parcial. Nós conhecemos partes. Porque ainda estamos num corpo corrompido pelo pecado. Mas na plenitude dos dias, nós conheceremos Jesus plenamente. Jesus é o pão da vida. Jesus é a pedrinha branca. Jesus é o novo nome.